Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela comunhão das igrejas, pela comunhão entre as igrejas. Pedimos que a tua graça seja conosco. Pedimos que o teu amor flua, Senhor, em nossos corações. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja agindo em cada coração, em cada família, em cada igreja. Em nome de Jesus é que nós estamos reunidos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, porque sabemos que o Senhor nos ama, conhecemos o teu amor. Louvado seja o teu nome. Amém. Boa noite, queridos irmãos da igreja em Bauru, dos demais polos que estão reunidos por todo o Brasil, as igrejas que também estão reunidas, aos irmãos que estão reunidos em suas casas, ou seja, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, reunidos em nome do Senhor, para essa comunhão entre as igrejas. O tema da nossa comunhão é Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o título da mensagem desta noite é o nosso relacionamento em Cristo. O título ou o texto básico dessa nossa comunhão está em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 32. Esse texto ele fala de uma analogia, na verdade, entre o casamento, entre o relacionamento entre um homem e a sua mulher, e também o relacionamento entre Cristo e a igreja. Nós vamos enfatizar nesse texto o aspecto do relacionamento entre Cristo e a igreja, que é o que nos interessa nesse momento. Nós já vimos em mensagens anteriores desse grande amor de Cristo pela sua igreja. Cristo ama a igreja. Isso é um fato revelado, não apenas por palavras, não apenas porque nós lemos na nossa Bíblia que Deus é amor e que Deus nos ama, mas a própria palavra nos fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu e você, sem nada a oferecer para o Senhor, mesmo assim, Ele nos amou a ponto de Cristo ter morrido por nós, mesmo quando nós éramos inimigos dEle, mesmo quando nós éramos pecadores. Então esse relacionamento de Cristo e a igreja, revelado aqui em Efésios 5, nos mostra que Cristo amou a igreja. E esse amor de Cristo é um amor muito prático. Não é um amor só de palavras, de atitudes, de ações. E aquilo que Ele fez por nós nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Às vezes, ainda não nos constrange do jeito que deveria nos constranger. Mas à medida que nós conhecemos o Senhor, à medida que Ele se revela pessoalmente para mim e para você, esse constrangimento pelo amor de Cristo vai aumentando cada vez mais. O desejo nesta noite, amados irmãos, queridos irmãos, é que realmente Cristo nos constranja com o seu amor por tudo aquilo que Ele fez por nós, ainda está fazendo e fará. Nós já vimos que Cristo é o cabeça do corpo. Cristo também é o Salvador do corpo. Ele é aquele que nos ama e se entrega por nós. É aquele que nos santifica, está nos santificando, é aquele que está nos purificando, é aquele que está nos lavando, é aquele que está nos preparando para Ele mesmo, para esse casamento celestial que ocorrerá na sua vinda, onde Ele virá para arrebatar a sua noiva e, pela eternidade, estar com a sua noiva. Ele também, para isso, alimenta e cuida. Então, nesse pequeno texto de Efésios, nós vemos Cristo fazendo tantas coisas por sua amada
por sua amada igreja. Então, Efésios 5:29, nós vemos assim: porque ninguém jamais odiou a sua carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então, ele alimenta e cuida da sua igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Ele cuida de nós, porque nós fazemos parte dele. Ninguém odeia a sua própria carne, mas a alimenta e cuida. Por que Cristo cuida de nós e nos alimenta? Porque somos membros do seu corpo. Amém. Irmãos, essa visão, nós temos visto muito sobre isso. Essa visão de sermos o corpo de Cristo, essa visão que a igreja é o corpo de Cristo, é uma visão arrebatadora. Arrebatadora dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque isso nos tira de uma religiosidade apenas, de sermos frequentadores de reuniões, mas nos leva a ter um viver de vida, um viver orgânico com Cristo, um viver onde Cristo ministra diariamente em nossa vida, cuidando e alimentando do seu próprio corpo, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. Então, aquilo que Ele quer fazer conosco, pela fé, nós precisamos dar permissão e permitir que Ele cuide de nós e nos alimente. Isso é maravilhoso. Isso é algo espetacular. E nós estamos nesse processo. Todos nós que cremos no Senhor, fomos incluídos na sua igreja, estamos agora em um processo de embelezamento, em um processo de sermos purificados, justificados dia a dia, lavados dia a dia, santificados dia a dia, até nos parecermos com Ele, que é a cabeça. Não pode o corpo ser diferente da cabeça. E o que Cristo está fazendo é nos transformando dia a dia, nos conformando a Ele mesmo, que é perfeito, que é lindo, que é sem defeito. E Ele quer fazer isso comigo e com você, coletivamente, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o novo homem em Cristo. Louvado seja o Senhor. Cristo se entregou pela igreja. Cristo se entregou por causa do seu corpo. E essa entrega, irmãos, não foi apenas uma entrega. Nós vemos muitas entregas de Cristo em nosso favor. A primeira entrega foi quando Ele foi à cruz. Cristo se entregou por nós na cruz, nos substituindo, tomando o nosso lugar na cruz. Essa é a primeira entrega. E essa primeira entrega, Ele cumpriu, e cumpriu sozinho. Ele foi até a cruz. Ele era justo, Ele não tinha pecado, Ele foi por causa do meu pecado e do seu pecado. E naquela cruz Ele pagou o preço dos nossos pecados. E naquela cruz Ele nos justificou. Naquela cruz Ele tomou sobre si os nossos pecados. Se entregou à morte por nós, para resolver o problema dos nossos pecados. Essa foi a primeira entrega dele. Ele veio para isso. Mas Ele não ficou na morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém. E na sua ressurreição Ele foi ascendido aos céus. Amém. E foi colocado acima de todas as coisas. E foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. E aí Ele foi novamente entregue. Ele foi dado à igreja, a qual é o seu corpo. Amém. Irmãos, essa é a segunda entrega. Essa entrega não é mais uma entrega para a morte, mas é uma entrega para a vida. Porque nessa entrega, Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito que dá vida. O próprio Espírito do Senhor veio, entrou em nós e nos regenerou com a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Isso é ato de amor. Efésios capítulo 2 fala,
mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Foi a segunda entrega de Cristo para nós. No dia que nós recebemos a Jesus, recebemos o Espírito de Jesus, que se entregou para nós. E hoje, Ele continua ministrando a nós. Toda vez que nós nos aproximamos com fé em Deus, como foi dito na mensagem de ontem, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dEle, creem que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então Ele continua se dando a nós, toda vez que nós nos aproximamos dEle. Louvado seja o Senhor. Esse é o coração do Senhor, porque é um coração cheio de amor. E quem ama, se entrega. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, você não fica feliz com isso? Isso enche o nosso coração de felicidade, porque nós vemos Deus fazendo algo em nosso favor. Louvado seja Deus. E tudo por causa do seu grande amor. O amor é que move tudo isso. E nós vemos que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, agora Ele quer que o seu corpo também seja. E que o seu corpo também seja como Ele é. E tenha o mesmo coração do Senhor. Isso que nós precisamos tocar. Deus está querendo mudar o nosso coração. Deus está querendo transformar o nosso coração. O coração é o órgão do amor. Nós precisamos amar como o Senhor ama. Mateus 22. Chegaram para Jesus, intérprete da lei, e perguntou, qual é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele resume todos os mandamentos em um mandamento. E nós vemos aqui que o nosso relacionamento com Deus, nesse relacionamento com Deus, Deus nos pede algo, amá-lo. E esse amor, esse conceito de amor, não é apenas um sentimento. Eu estou com o sentimento de amar a Deus. Não. Ele fala, você deve amar com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você é. E no texto semelhante a esse, relatado por Lucas 10, 27, ele acrescenta algo, com todas as tuas forças. Então, quando nós amamos com todas as nossas forças, não é uma questão de sentimento, mas é de buscar amá-lo, decidir amá-lo, querer amá-lo. Mas nós sabemos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a fonte do amor está nele. Mas uma coisa é fato, irmãos. O dia que nós recebemos o Espírito do Senhor, nós recebemos o amor do Senhor. Quando Paulo fala dos frutos do Espírito em Gálatas 4, o primeiro item desse fruto é amor. O fruto do Espírito é amor. Então nós fomos habilitados, capacitados a amar como Deus ama. Esse amor que apenas estava em Deus, chegou até nós, um dia que nós recebemos o Espírito do Senhor, que trouxe esse amor para junto de nós. Louvado seja o Senhor. E junto com esse Espírito, Ele também nos deu dons. Nós vimos na primeira mensagem, todos nós recebemos dons, visando a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação também ocorre somente em amor. Isso é o que a palavra nos garante.
Esses dons, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, 8, ele fala um pouco desses dons. E ele cita, 1 Pedro 4, 8, ele fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, o amor intenso cobre multidão de pecados. Nós não nos ofendemos com os nossos próprios pecados, mas nós nos ofendemos com os pecados dos outros. E o amor cobre multidão de pecados. 9 fala: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E o 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o que nós vemos aqui, o que é também? O dom que Deus nos deu não é para nós mesmos, é para os outros. Então quando nós servimos aos outros, é porque nós amamos os outros. Quando nós servimos o Senhor, é porque nós amamos o Senhor. Irmão, se nós não servimos o Senhor, nós não amamos o Senhor. Porque quem ama, se dá. Cristo amou, se entregou. Se você ama, você se entrega. Isso é que a palavra nos diz. Por isso que Deus, conhecendo o homem, conhecendo a natureza humana, sabendo como eu sou e como você é, nós não tínhamos um coração apto para esse amor. Nenhum homem tem. E antes que Jesus viesse realizar essa obra, para nos dar a sua vida, o seu espírito, o seu amor, havia uma promessa no Antigo Testamento de que isso ocorreria um dia. Quando nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 36, Deus fez uma promessa. Eu tenho certeza que nenhum deles entenderam o que era isso na época. Nós sabemos bem o que é isso, porque aconteceu na nossa era. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e darei coração de carne. Puxa, você acha que alguém entendeu isso aqui? Te darei um novo coração. Não um coração duro, de pedra, mas um coração de carne. Um novo coração. E o versículo 27 ele fala: porei dentro de vós o meu espírito. Por isso que vem um coração novo. Um coração novo veio com um espírito novo. Com uma mente nova. De acordo com o Senhor. E farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observei. Como nós podemos fazer a vontade de Deus? Como nós podemos cumprir o que Ele quer? Porque nós temos um novo espírito. Um espírito novo, um coração novo. Então nós podemos nos alinhar, podemos contatar, acessar esse espírito e obter dele tudo que Cristo é e tem. Então o fruto do Espírito é aquilo que Cristo tem, que foi colocado dentro de nós, sendo ministrado para nós. Por isso nós precisamos exercitar nosso espírito, por isso nós precisamos com fé nos aproximar do Senhor dia a dia, para que Ele ministre do Espírito regenerado, todas as coisas que Ele quer infundir em nós. Louvado seja Deus por isso. E amar implica em obedecer. Amar implica em obedecer. Quando Jesus, depois que Ele ressuscitou, ali no Evangelho de João, Ele apareceu para os discípulos. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Disse para ele: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Mas nós não vimos reação neles. Pelo contrário, Pedro, vou pescar. E os outros foram com ele. Aí nós temos toda aquela história, Jesus aparece na praia, mas aí Jesus tem uma conversa com Pedro.
Jesus faz perguntas para Pedro. Tu me amas mais do que estes outros? Ele tinha convivido com Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia o que precisava ser feito. Tu me amas mais do que esses outros? Senhor, gosto de você, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você me ama, você precisa fazer o que eu quero que você faça. Essa era a palavra do Senhor para com Pedro. Isso mostra que não tem como amar a Cristo sem amar o corpo de Cristo também. Porque o desejo do Senhor é: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, quando nós nos damos ao corpo, nós estamos nos dando a Cristo. É isso que o Senhor está falando aqui. João 15, tem aquela figura da videira verdadeira, onde Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira. E vocês precisam permanecer em mim. Porque se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E eu permanecerei em você. Então, fala dessa união nossa com Cristo, nessa união orgânica com Cristo, que tudo aquilo que sai de nós, sai porque nós estamos ligados, unidos a Ele. Mas depois dele falar isso, dele dar a figura, ele começa a falar coisas semelhantes, mas de uma realidade espiritual que ele queria mostrar para eles também. Eu quero ler com vocês João 15, 9. Ele fala: como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então Jesus está falando para mim e para você: permaneça no meu amor. Permanecer nele, permanecer na videira, permanecei no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, o Ioannis falou antes, Jesus tem mandamento? Tem, né? Jesus tem um monte de mandamento. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O fato dele guardar os mandamentos do Pai, ele permanecia no amor do Pai. E ele está falando que, dessa mesma forma, se nós guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor. E o versículo 12, ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a vida. Ele deu a vida. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então nós precisamos perceber que nessa relação nossa com o Senhor, esse Senhor que está cuidando de nós, está nos purificando, está nos alimentando, está nos suprindo com vida, com a vida dEle, com a natureza dEle, esse Senhor, Ele manda. Nós somos seus servos. Nós somos seus servos. E nós precisamos obedecê-lo. Porque esse foi o nosso pacto com Ele. A nossa aliança com Ele foi essa. Recebê-lo como Senhor da nossa vida. E o Senhor manda. O Senhor tem mandamentos para o nosso bem. Porque Ele quer que nós sejamos como Ele. Louvado seja o Senhor. Então, o amor decorre do permanecer nele e de obedecê-lo. Ao servir os irmãos, ao apacentar os irmãos, ao pastorear os irmãos. Não porque nós temos vontade de fazer isso, mas porque Ele
quer que façamos isso. Nós permanecemos nele. E permanecemos no seu amor. E a graça flui. A graça flui porque você está sendo obediente. A graça é concedida à medida da proporção do dom de Cristo. Ele te deu o dom para cuidar de alguém, para apacentar alguém, para orar por alguém. Você faz isso por causa dele. Ele dá graça. Ele dá graça. Ele concede mais graça. Quanto mais obedecemos e exercitamos, mais graça recebemos. Às vezes fala, hoje eu não estou com vontade. Ou mais espiritual, fala, eu não tenho sentimento. Não estou com sentimento. Deus tem vontade. Deus tem mandamento. Nós somos servos do Senhor. Ó Senhor Jesus, cria em nós, Senhor, um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de servo. Louvado seja Deus. Um coração crente na palavra de Deus. Um coração mole, um coração de carne, que ama o Senhor e ama as coisas do Senhor. Os seus mandamentos e a sua vontade. Louvado seja Deus. Então esse processo de edificação só ocorrerá em amor. Irmãos, nós podemos falar para, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Se não entrar esse amor de Cristo no nosso coração, esse amor que vai gerar compaixão pelas pessoas que estão perdidas, nós não vamos pregar o Evangelho. Nós temos que orar para o Senhor, Senhor, muda o meu coração. Cria em Deus, cria, ó Deus, em mim um coração puro, um coração como o do Senhor. Como nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu. Essa, irmão, tem que ser a nossa oração diária. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero amar o que o Senhor ama. Porque é isso que o Senhor falou. Nós temos que permanecer nesse amor. Então, ali no capítulo 4 de Efésios, nós já vimos isso também. Deus, após Cristo ascender aos céus, Ele concedeu dons aos homens. E ali fala de alguns dons específicos. Dons específicos. Fala, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Específicos. E fala que essas pessoas, eles têm um objetivo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, de todos os santos, para o desempenho do seu serviço, do seu ministério, é a diaconia. Ministério é um nome bonito para servo. Para o desempenho do seu serviço. O que faz um servo? Serve, serviço. Então veja que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a edificação, ela não ocorre por causa daqueles homens com dons específicos, mas aqueles homens com os dons específicos, eles visam, com vistas a fazer com que todos os santos funcionem no seu serviço, porque eles também receberam dons. O grande problema que aconteceu na história do cristianismo foi deixar a grande parte dos irmãos fora do processo, como leigos, e deixar com que pessoas com dons específicos fossem os únicos que trabalhassem e fossem edificados. Mas a visão da igreja, da vida da igreja, é que cada irmão e cada irmã recebeu um dom do Senhor, e pode servir ao Senhor, e pode ser útil ao Senhor, e precisa servir ao Senhor, porque é um membro do corpo de Cristo, e precisa ser edificado. E a conclusão dessa sessão de Efésios 4, nos mostra que isso é feito em amor. Está no versículo 15. Eu quero ler na versão King James atualizada, que fala assim, Efésios 4:15. Longe disso, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cristo é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. A palavra é a verdade.
Então, seguindo a verdade em amor. Em amor. Sempre começa com amor e termina com amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Agora está falando do processo de edificação. Agora já não tem aqueles irmãos com os dons especiais. Agora já é todo mundo junto. Aqui não tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora é todos os santos. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em amor, nós crescemos na cabeça que é Cristo. Então, esse é o nosso relacionamento com Cristo. Não há edificação da igreja sem um relacionamento com Cristo, porque tudo procede de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Então, a vida dele, o espírito dele, a natureza dele em nós vai crescer. E isso vai produzir edificação, interligação, amor entre nós. Então, em amor nós crescemos a cabeça, somos encabeçados por Cristo. Então, o nosso crescimento nunca vai ser fora de Cristo. Nós crescemos juntos em Cristo. Esse é o processo de edificação. Aí vem falar aqui no versículo 16, dele, Cristo, dele, todo o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, é amor no relacionamento com Cristo. É amor no relacionamento nosso em Cristo. Só existe edificação em amor. Só existe edificação e crescimento em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós, como membros, temos uma função. E nós vamos realizando a nossa função. Cada um realizando a sua função. E aí vai acontecendo a junção. O crescimento, a edificação em amor. Por que precisa ser em amor? Porque nesse processo, aparecem as diferenças. Nesse processo, são evidenciadas as manchas, as rugas, as pintas, as verrugas, coisas feias que nós temos. Mas o amor cobre multidão de pecados. Por isso, irmãos, não há edificação sem amor. Não há edificação sem encabeçamento de Cristo. Não há edificação sem visão que nós somos um corpo e nós somos membros uns dos outros e nós somos membros de Cristo também. E é isso que o Senhor está nos mostrando. E é isso que Ele está querendo que nós tenhamos um viver em amor, um viver em crescimento. Porque para edificar precisa de crescimento. Né? Até que todos cheguemos. A palavra é essa, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse texto de Efésios 5, ele vem para consolidar tudo isso que foi mostrado em Efésios 4. Fazendo essa comparação do casamento, do homem e da mulher, e de Cristo e a igreja. Mostrando tudo que Cristo faz para cuidar e edificar essa igreja em amor. Porque Ele nos amou e se entregou por nós. Louvado seja o Senhor. Então, olhando Efésios 5, 23, nesse processo, fala que Cristo é a cabeça da igreja e salvador do corpo. O encabeçamento nos salva. Irmão, se nós ficarmos soltos, o velho homem toma lugar de novo. O velho homem senta no trono. Aí é um caos. Aí não há edificação, há um caos no corpo de Cristo.
Ele nos salva pelo encabeçamento. Todos nós precisamos dessa realidade. Na igreja só há um cabeça, Cristo. Na igreja nós temos que prestar contas a um cabeça que é Cristo. E Ele vai nos ajustar em todas as coisas. Então, nesse relacionamento de nós e Cristo, há somente um Senhor. E nós somos todos os seus servos. Essa é a vida da igreja. Há um Senhor e nós somos os seus servos. E a igreja, então, deve estar sujeita a Cristo. Efésios 5:24 fala, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, né? É ponto pacífico aqui, não é discussão aqui. Vocês não querem se sujeitar? Não, a igreja está sujeita a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Nós não temos cultura de servo. Nós vivemos num país, numa cultura de democracia, de direitos iguais, eu tenho meus direitos, CLT, sabe? Essas coisas, não está nesse contexto aqui. Aqui é senhor e servo. Uma vez eu li um livro, não lembro o título do livro, mas eu fiquei muito impressionado com isso. Ele falava muito disso. Essa cultura de senhor e servo. Não tem questão de direitos, mas tudo que o Senhor quer de nós é para o nosso bem. Amém. Tudo que Ele nos pede é para sermos abençoados, sermos santificados, sermos conformados à sua imagem, visando o nosso bem. Louvado seja Deus por isso. Amém. Então nós precisamos aprender a ter essa vida de servo, uma vida de obedecer ao Senhor. Amém. Porque aí é que surge o amor entre nós. Porque Deus exige algumas coisas de nós, exige algumas coisas dos membros do seu corpo. Porque Ele é Senhor. Mas por quê? Porque Ele é Senhor. Mas por quê? Porque Ele é o dono da igreja. Por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja. Por quê? Porque Ele gerou a igreja, morrendo e dando a sua vida por nós, pela igreja. E confia nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Confia nele. Entra no barco, Ele vai nos levar num bom lugar. Louvado seja Deus. Ele é tudo, o Senhor é tudo. E essa vida de servo é uma vida de submissão, de se sujeitar, de obedecer. Sujeitar, obedecer, não são palavras agradáveis. É mesmo no relacionamento conjugal. Quando fala desse texto aí, né? Fiquei vendo a mensagem de sábado. Só Cristo fazendo. A igreja só tem que se submeter, né? Mas é difícil submeter, né? Como é difícil se submeter. Porque nós carregamos o nosso velho homem. Nós já fazemos parte do novo homem, nós já fomos incluídos em Cristo, Cristo já habita em nós, nós temos o Espírito, mas se nós não exercitarmos nosso Espírito, o velho homem ressurge a cada manhã, com as suas opiniões, senta no trono e começa a determinar todas as coisas. Por isso nós precisamos dessa obediência, desse permanecer em amor, amém, nele, para que Ele comece, que Ele tome o lugar dele, o trono da nossa vida, o governo, e comece a trabalhar em nós dia a dia. E essa prática de permanecer nele, contemplá-lo de fé em fé, de glória em glória, isso vai produzir certamente algo em nós, porque essa é a promessa dele. Seremos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, pelo poder do Espírito. Essa é a promessa para nós. Esse é o caminho que nós precisamos tomar. Se nós queremos participar da edificação, se nós queremos ter um relacionamento sadio na vida da igreja entre os irmãos. Porque no corpo, cada um tem uma função. E um ajuda o outro, cada membro ajuda o outro em favor do corpo, coordenado pela cabeça. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja.
Isso passa pela nossa submissão. Lucas 6,46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele manda, o detalhe é esse, ele manda. O servo não faz o que quer, o servo não diz o que quer, o servo obedece o seu Senhor e se submete a Ele. Cristo foi o maior exemplo de submissão. Ele não está pedindo coisa que ele não sabe o que é. Filipenses 2, 5-8. Fala que nós temos que ter o sentimento. A palavra sentimento aqui poderia ser também traduzido por pensamento. Versão King James atualizada, Filipenses 2,5, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi servo, se tornou um homem, sendo Deus. Então ele não está pedindo, quando ele fala assim, para nós: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ali ele não estava como Senhor ainda, ele estava como um servo. Mas depois da sua ressurreição, ele foi colocado como Senhor e Cristo. Por causa da submissão. O próprio texto aqui fala, esse foi o resultado da sua submissão, esse foi o resultado dele se tornar servo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele foi servo, porque ele foi humilde, porque ele se humilhou por nossa causa. E agora ele pede para mim e para você: você também tem que ser servo. Você tem que fazer o que eu mando. Eu sou o Senhor. Por isso que para seguir o Senhor, quando ele revelou à igreja, ele falou, lá em Mateus, capítulo 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para segui-lo, é seguir do jeito dele. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Senhor, que está nos amando, está nos suprindo dia a dia. Ele nos colocou em um processo de edificação. Nós estamos nesse processo de edificação. Irmãos, não fuja do processo. Vamos permanecer nesse amor e deixar o Senhor trabalhar em nós. Precisamos cuidar do nosso relacionamento. Toda família, nós temos relacionamentos em casa, família que tem muitos filhos, é cada filho de um jeito, cada um de um jeito, cada um com o seu gosto, e vai se ajustando, vai sendo educados, os filhos, né, sendo educados, e aí começa a pegar o jeito da família, né? Estamos na casa de Deus, somos a família de Deus, estamos sendo educados pelo Senhor, só que o nosso mestre é o Senhor, Ele que imprime o ritmo da família, o ritmo da casa, como Ele quer, e Ele preparou algo maravilhoso para nós. Então Jesus fala desse relacionamento entre nós, principalmente através de João, como foi dito na mensagem de ontem à noite. João, ele foi alguém especial dentre os 12, ele não foi martirizado como os demais, foi preso, ficou naquela ilha ele teve revelações do futuro, da volta do Senhor, ele foi levado até o terceiro céu, viu o trono de Deus, ele viu o desfecho de toda a era, ele viu o milênio,
ele viu Satanás sendo preso, sendo solto, sendo julgado, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu tantas coisas. Ele escreveu as 7 cartas, as 7 igrejas, ele viu o problema das igrejas na era final, ele viu a degradação das igrejas na era final. Então ele volta e começa a escrever seus evangelhos, as suas cartas. Ele apresenta no seu evangelho Jesus como Deus, e Jesus querendo salvar a todos, que ele não veio só para judeus, mas ele veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele é aquele que mais fala de amor, porque ele viu onde estava o cerne dos problemas da igreja na era final. Quando você lê 1 João, 2 João, ele só fala de amor. Eu não tenho tempo aqui, mas eu vou ler alguns versículos de 1 João, mostrando o coração de Deus, o coração de Jesus através de João. 1 João 3,14, ele fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versículo 16, nisto conhecemos o amor. Nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tudo que ele fez, ele espera de nós, porque nós somos membros do seu corpo. Nós fazemos parte de Cristo. Então ele fala, você tem que dar a sua vida também pelos irmãos. 1 João 4,7, ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É o mandamento, né? O grande mandamento. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram os olhos. Lhe cegaram os olhos. Então veja, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Esse não é um amor comum, não é um amor para ser escolhido. E se nós olharmos as palavras de Jesus, Mateus 5, 6, Jesus fala, se você ama só quem te ama, que proveito tem nisso? Até aqueles que não conhecem a Deus fazem a mesma coisa. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então ele eleva o sarrafo lá em cima e fala para você, você não vai conseguir sozinho, você precisa do meu amor. Você precisa exercitar o Espírito, você precisa viver essa vida de Deus. Essa vida tem que crescer. Por isso que fala, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se não for assim, irmãos, nós vamos ficar a vida inteira se esforçando para não atingir o que Deus quer. Mas Ele precisa crescer em nós, e nós precisamos crescer junto com os irmãos, e precisa haver esse processo, para que isso seja uma realidade na minha vida e na sua também. O amor tem subprodutos, um deles é o perdão. O perdão decorre do amor. O velho homem sempre procura argumentos para não perdoar. Cristo fala, eu te ordeno que perdoe. Perdão é uma exigência de Cristo. Ele manda. Ele não pede. Ele manda. Mateus 6,15, Jesus disse, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas,
também o nosso Pai Celeste não vai perdoar as nossas ofensas. Como seguir a Jesus indo contra a sua ordem? Como seguir a Jesus não tendo os próprios pecados perdoados? Então ele nos coloca em encruzilhadas na nossa vida. Eu quero seguir a Jesus, eu amo a Jesus. Então tá bom. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Para me seguir tem que ser assim. Existe um Senhor na nossa vida. Não tem atalhos. Ele é o único caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E para segui-lo, tem que ir por esse caminho. Ele é apertado, mas conduz à vida. A porta é apertada, o caminho é estreito, mas conduz à vida. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja. Caminho excelente é o amor. Mas esse amor é o amor de Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos tomar o lugar do Senhor. Nós não podemos tomar o lugar do Senhor. Nesse processo, principalmente, os irmãos que têm função de liderança têm que tomar muito cuidado nesse processo. Porque na igreja, as pessoas são diferentes. Na igreja tem pessoas novas, tem as crianças, tem os antigos, os mais velhos, tem pessoas maduras, tem pessoas imaturas, tem as pessoas com os seus defeitos, com as suas rugas, com as suas manchas, com as suas máculas. E Jesus está limpando. Dia a dia, pela palavra, pela comunhão, vai sendo limpo. Nós não podemos fazer limpeza nenhuma, porque a limpeza quem faz é o Senhor. Amém. Ele purifica, Ele santifica. Às vezes nós queremos fazer a limpeza. Nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai edificar a igreja. Amém. Nós fazemos parte do processo, nós cooperamos com Ele nessa edificação. Mas Ele vai edificar a igreja por meio de nós, por meio do seu corpo. Mas Ele agindo, o Espírito dEle agindo. Estou partindo para o final. Mateus capítulo 13, nós temos as parábolas do reino. A vida da igreja é o reino. Tem a parábola do semeador, fala muito do coração humano. A semente é a palavra do reino, a terra é o coração humano, e ali nos mostra vários tipos de coração. Aquele coração duro, um coração que tem pedras, aquela terra tem pedras embaixo, não deixa a raiz aprofundar. Tem uma boa terra, mas do lado tem espinhos, sufocam. E tem aquela boa terra cultivada. Qual que é a diferença da penúltima terra e da última terra? É a mesma terra, só que uma está cultivada, não tem espinho, está limpinha, está cuidada. A outra cresceu espinhos e sufocou. Os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas. No nosso dia a dia, nas nossas reuniões, nos nossos grupos familiares, nós podemos ajudar corações duros a ficarem amolecidos e a semente do Evangelho penetrar. Nós podemos também ajudar a retirar as pedras e deixar que a palavra de Cristo penetre e habite ricamente, arraigando no coração da pessoa. Nós podemos também ajudar a capinar os espinhos e com um modelo, estilo de vida, seguindo a Jesus, e ajudando os irmãos a focar naquilo que Deus quer, a não ficar preocupado com os cuidados do mundo e com a fascinação das riquezas, mas focar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas a segunda parábola, que é a parábola
do joio e do trigo, nos fala que o Senhor foi e semeou o trigo, uma boa semente. Mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí os servos do Senhor falou para ele: nos deixe lá que vamos arrancar o joio. O Senhor falou: não. Isso está em Mateus 13, 29. Deixe-nos arrancar o joio. Ele falou: não. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Porque o Senhor valoriza a cada filho seu. Cada ovelha, cada membro do seu corpo tem valor para o Senhor. Ele não arrisca perder um trigo por causa do joio. Ele fala: deixa comigo. Lá na colheita eu vou resolver esse problema. Na colheita eu vou mandar separar o joio, queimar, e o trigo eu vou guardar no meu celeiro. Irmão, nós somos celeiros do Senhor. Ele cuida das questões. Isso não quer dizer que na igreja não há disciplina. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós precisamos amar todos os irmãos. Os com problema e os sem problema. Porque o Senhor está trabalhando em nós. Para que nós não coloquemos a mão naquilo que não cabe a nós. Porque na igreja só tem um Senhor. Na igreja só tem um cabeça. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o viver da igreja. Essa é a vida da igreja. Cheio de pessoas com imperfeições, sendo trabalhadas pelo Espírito, sendo moldadas à imagem de Cristo. E é isso que Ele está fazendo conosco. Por isso, a vida da igreja é um ambiente de amor. Precisa ser um ambiente de amor, porque o amor cobre multidão de pecados. E o Senhor é aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, salvar de nós mesmos, nos infundir a sua vida, trabalhar em nós, nos transformar, nos conformar à sua própria imagem. É isso que Ele está fazendo, com perdão, com misericórdia. Outro subproduto do amor, misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. Por isso, irmãos, sejamos misericordiosos. Sejamos aqueles que perdoam, sejamos aqueles que amam intensamente o Senhor. E vamos amar intensamente os irmãos também. Louvado seja Deus. Que o Senhor seja conosco. Vamos cooperar com o Senhor, permanecendo no seu amor, obedecendo o Senhor. E Ele vai nos conduzir aonde Ele quer nos levar. Vai nos conduzir à glória. Porque nós estamos nesse processo. Um processo de embelezamento para nos encontrar com o nosso noivo querido, o nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Amém.